O mistério da encarnação nos mostra a grandeza de um Deus que se faz pequeno, assumindo a nossa condição humana. Isso por si só já é um rebaixamento a que nenhum de nós seria capaz. Não bastasse isso, Cristo assume a condição de pecador, se faz obediente até a morte e morte de cruz, revelando dessa forma a extremidade do seu amor por toda a humanidade. A cruz, queridos irmãos e irmãs, sabemos bem, era instrumento de morte para os criminosos, para os ímpios, para os desclassificados. Portanto, ao assumir a cruz, Jesus assume essa condição de um criminoso e faz isso no nosso lugar, para nos salvar e libertar. É muito fácil identificá-lo com o servo sofredor de que falou o profeta Isaías na primeira leitura. Ele ficou desfigurado, tal foi o sofrimento pelo qual ele passou. E ele assumiu nossos pecados, sem jamais ter cometido pecado. A carta aos Hebreus nos lembrou que ele é um sumo sacerdote, que ele entrou no céu, e nós tivemos um sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas, mostrando mais uma vez então, que a encarnação não foi uma retórica na vida de Jesus, mas foi uma realidade. E ele pagou um alto preço por assumir a condição humana, por pagar a nossa dívida, derramando o próprio sangue, doando a própria vida. A cruz, ela não foi buscada por Jesus, ela foi consequência da sua missão, do seu compromisso com o reino, da sua fidelidade ao Pai. A cruz não foi derrota, mas foi vitória, porque se tornou um instrumento de salvação. Ao morrer na cruz, Jesus ocupa o último lugar, um lugar que ninguém quer, e o faz por amor a cada um de nós. Somos então, queridos irmãos e irmãs, nesta liturgia, convidados a pensar também na nossa própria vida. Primeiro, reconhecendo a extremidade do amor de Cristo que se entrega por nós. Segundo, assumindo com Ele a cruz que liberta e salva. Muito importante nós entendermos, irmãos e irmãs, que Deus nunca prometeu que a gente não teria provação, ou que a gente não passaria por sofrimentos. Há muitas pessoas que confundem a sua relação com Deus e cobram de Deus o que Ele nunca prometeu. Deus nunca prometeu que a gente não ia ter dificuldade, sofrimento. Mas Ele prometeu sim, que jamais desampararia aqueles que o invocassem. E Jesus experimentou isso. Enfrentou a provação, o sofrimento, a dor e a cruz, consciente de que Deus o amparava, de que Deus não o abandonava jamais. Nós também somos chamados, irmãos e irmãs, a olhar a vida dessa forma. Compreender a cruz como consequência do nosso esforço de viver o projeto de Deus, de imitar o Cristo e de segui-lo como discípulos e discípulas. E ao invés de pedir a Deus que afaste de nós as provações, a dor e o sofrimento, deveríamos antes pedir a Ele a força, a coragem, o auxílio para enfrentarmos e vencermos as provações, tal como Cristo fez. Na leitura da Paixão, tantos detalhes chamam nossa atenção e nos inspiram. Permitam-me, brevissimamente, ressaltar 5 deles. Em primeiro lugar, logo na prisão,
a resposta de Jesus quando o procuravam: sou eu. Revela a coragem do profeta, que não foge à sua missão e ao compromisso de salvar a humanidade. Jesus se apresenta de tal forma àqueles que o procuram, que eles se assustam e caem por terra. Esta é a coragem que também devemos pedir ao Cristo, diante dos sofrimentos, diante de situações pelas quais é inevitável que passemos, diante das cruzes que às vezes encontramos. Sou eu. Apresentar-se, assumir a missão. O segundo detalhe é quando ele está sendo julgado, interrogado por Pilatos. E aqui ele revela a verdade. Você é o rei dos judeus? Você o disse, eu sou o rei. Jesus assume a sua identidade. Parece até um deboche, um rei, naquelas condições, preso, condenado, identificado com criminoso. Como pode? É aqui que Jesus revela sua verdadeira realeza. O rei que se rebaixa, o rei que se anula, o rei que se esvazia, o rei que doa a vida pelos seus. Esta verdade ela é desconcertante, a ponto de Pilatos ficar confuso, com medo, mas mais do que isso, ele revelou a sua covardia. Reconheceu a verdade do Cristo, reconheceu o Cristo como rei, sabia que ele não tinha culpa e ainda assim não foi capaz de fazer diferente. Por 3 vezes, observem bem, por 3 vezes, Pilatos vai dizer: não encontro culpa nesse homem, não vejo crime nele. E ainda assim, ele o condenou. É assim também, irmãos e irmãs. Quando nós assumimos a verdade que vem do Evangelho, a verdade que vem da nossa fé, nós nos defrontamos muitas vezes com aqueles que detêm o poder, mas não se curvam à verdade, preferem viver na sua covardia para se manter no poder. Mas há um outro momento no interrogatório, e esse é o terceiro detalhe. Quando Pilatos quer saber de onde Jesus vem, primeiro perguntou se ele era o rei, depois o que é a verdade, e agora de onde você vem? Qual foi a resposta de Jesus? Silêncio, não falou nada. Não adiantaria, porque Pilatos estava fechado, tinha o coração endurecido. Isso também pode acontecer conosco, irmãos. Deus vai se revelando a nós e a gente se fecha aos seus sinais. Não se abre à sua verdade. Afirmamos que acreditamos que Jesus é o rei, que veio de Deus, e às vezes agimos contrariamente daquilo que afirmamos. Mas há ainda outros 2 detalhes para os quais chama a atenção. É quando Jesus, já crucificado, vai dizer: tenho sede. E eu fiquei me perguntando e queria compartilhar essa interrogação com vocês, irmãos e irmãs. Hoje, nos crucificados da história, de que Jesus tem sede? Jesus hoje é o sedento, pobre, que não tem seus direitos respeitados. É o sedento, vítima da violência, que tem sede de paz, que tem sede do amor, do perdão, da solidariedade. De que Jesus tem sede hoje? Por fim, depois ele vai então dizer, então esta sede traduz a carência, que hoje está presente na vida de tantos irmãos e irmãs empobrecidos. Por fim, a confiança total no Pai. Tudo está consumado. É a entrega. É a consciência de ter cumprido a missão na sua totalidade. É o abandono por inteiro.
nas mãos do Pai, consciente de que cumpriu a vontade do Pai totalmente. Tudo está consumado. Queridos irmãos e irmãs, entendo que a paixão e morte do Cristo nos convida também a olhar para a vida, para a morte, de modo mais natural, de modo mais sereno, de modo mais tranquilo. Quanto mais nos confiamos à graça e ao amor de Deus, tanto mais entenderemos a morte como passagem para a vida. Tanto mais entenderemos a morte como o encontro com aquele que nos criou para si. Na morte de Cristo, a nossa morte. Na sua ressurreição, a nossa ressurreição. Que a paixão e morte do Cristo, celebrada nesse momento, nos façam compreender que também nós somos chamados a sofrer e a morrer com Ele, para com Ele ressuscitar e celebrar a alegria de quem coloca toda a sua confiança no Senhor. Amém.